para a prova a medida provisória que simplifica a concessão de benefícios do INSS. O Ministério da Saúde anuncia a chegada das primeiras vacinas contra a varíola do macaco ainda esse mês. E você vai ver também. Crise entre Estados Unidos e China aumenta. 27 aviões de guerra chineses entram no espaço aéreo de Taiwan. Primeira carga de grãos ucranianos passa por inspeção e segue viagem rumo ao Líbano. A Alemanha estuda a possibilidade de atender uma crise energética no país. E falamos também sobre a caçadora de asteroides. A menina de 9 anos foi eleita uma das 100 crianças prodígio do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati, e boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera a análise e concessão de benefícios concedidos pelo INSS. A MP segue agora para análise do Senado. A proposta permite que o Ministério do Trabalho dispense o parecer conclusivo da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade laboral. Nesta situação, a concessão do auxílio-doença deve ser feita por meio de análise documental pelo INSS, incluídos atestados ou laudos médicos. O texto também inclui o auxílio-acidente no rol de benefícios passíveis de revisão periódica, com exame médico pericial, sob pena de perda do auxílio. A avaliação, neste caso, pode ser feita de forma remota ou apenas documental. Antes da edição da MP, o exame médico pericial era necessário apenas para os segurados que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido. A medida provisória também passou a exigir o processo de reabilitação profissional ou tratamento daqueles que recebem auxílio-acidente. Como se trata de uma medida provisória, o texto já está em vigor desde que foi editado pelo Executivo no dia 20 de abril. Mas para que se torne uma legislação permanente, precisa ser aprovado até o dia 30 de agosto pelo Congresso. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga ações que questionam trechos da nova lei de improbidade administrativa. O julgamento vai analisar a possibilidade de aplicação retroativa das mudanças feitas no ano passado. Um caso específico analisado pelo plenário vai servir de parâmetro para os demais, ou seja, a decisão deve ser seguida pelas demais instâncias. Cabe ao STF analisar se a mudança na lei de improbidade administrativa, que agora exige a intenção do agente público para participar do ato ilícito de favorecimento a ele ou outra pessoa, pode ser aplicada para casos já julgados antes da sanção da norma. A lei de improbidade serve para enquadrar condutas desonestas que atentem contra princípios da administração pública, causem prejuízo erário e resultem no enriquecimento ilícito dos agentes públicos. A partir das alterações aprovadas, o texto passou a exigir o dolo do agente, ou seja, a intenção de cometer irregularidade para a condenação. Antes, os atos culposos sem intenção também eram punidos. Os progressos sobre o tema envolvem agentes públicos, como servidores e políticos, que podem ter a condenação revertida caso o STF entenda que as alterações podem retroagir. Segundo informações do Supremo, mais de 1.000 recursos que questionam o tema estão parados aguardando um posicionamento final da Corte, mas o número de casos é maior. E olha só, terminam hoje as inscrições para o concurso com mais de 15.000 vagas temporárias de recenseador para trabalhar no Censo 2022. As inscrições devem ser feitas presencialmente em um dos postos listados no site do IBGE. Foram reservadas 1.000 vagas para candidatos com deficiência e cerca de 3.000 vagas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. A seleção é baseada na análise dos currículos e o contrato de trabalho tem duração de 3 meses, podendo ser prorrogado. O resultado final será divulgado no dia 15 de agosto. Agora, falando um pouco de economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia no fim da tarde de hoje a nova taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado é de uma alta de 0,5 ponto percentual na Selic,
que passará para 13,75% ao ano. Muitos analistas acreditam que essa pode ser a última alta seguida, encerrando aí um ciclo de aperto monetário que começou em março de 2021. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. E olha só, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil deve receber ainda este mês as primeiras vacinas contra a varíola do macaco. Para ele, não há risco da varíola do macaco virar uma pandemia como a Covid-19. A estimativa do Ministério da Saúde é que o primeiro lote do imunizante contra a varíola do macaco, com 20 mil doses, chegue no final deste mês. O segundo lote, com 30 mil doses, deve chegar no começo de setembro. As vacinas foram encomendadas junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial da Saúde. Os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com a varíola do macaco devem ser o primeiro grupo a receber o imunizante. Marcelo Queiroga afirmou que há a perspectiva de produzir a vacina no Brasil pela Fiocruz e o Butantan, mas para isso precisam do banco de células. De acordo com o ministro, o governo pretende ampliar o número de laboratórios que fazem o diagnóstico da varíola do macaco no Brasil. Atualmente, apenas 4 fazem esse diagnóstico: o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Ezequiel Dias. O objetivo é que todos os 27 laboratórios centrais do país passem a diagnosticar a doença. O Brasil também deve receber o primeiro lote do antiviral Tecovirimat para combater a varíola do macaco em pacientes graves. E olha, é importante lembrar que a prevenção é a principal forma de evitar a doença. Para se proteger, é recomendado o uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados, se afastar de pessoas com sintomas, como febre, lesões de pele e mucosa, e evitar o contato físico. E para entender sobre as fases da doença e quando ela é mais transmissível, a nossa equipe de jornalismo conversou com a imunologista doutora Lúcia Wad. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, secreções ou objetos usados por uma pessoa que está infectada. O vírus ainda pode ser passado de mãe para filho durante a gestação através da placenta. E a doença também pode ser passada através da relação sexual pela proximidade de contato de pele a pele entre as pessoas envolvidas. Primeiro, acontece o período de invasão, que dura até 5 dias. Nesse momento, o paciente pode apresentar febre, dores de cabeça, cansaço intenso, inchaço nos linfonodos, dores nas costas e dores musculares. Terminado esse período de invasão, começa a segunda parte, a segunda fase, né? Que é marcada por feridas na pele. Geralmente são marcas cutâneas que aparecem cerca de 1 a 3 dias após o início da febre. Essas feridas, elas costumam se concentrar mais na região do rosto, nas extremidades do corpo, como as palmas das mãos, nas solas dos pés, na mucosa, na genitália e nos olhos. Agora vamos mudar um pouco de assunto para um destaque internacional. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, já partiu de Taiwan, mas deixou muita atenção por lá. Um dia depois da visita, a China faz questão de demonstrar toda a sua irritação com o episódio, Dani. Pois é, hoje 27 aviões de guerra chineses sobrevoaram a ilha. Além disso, a China anunciou um bloqueio às exportações e importações de Taiwan. As medidas são consideradas um recado direto da China para os Estados Unidos. Aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar a zona de defesa aérea de Taiwan nesta quarta-feira, um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. A viagem gerou uma das maiores crises diplomáticas recentes entre a China e os Estados Unidos. Segundo o Ministério de Defesa de Taiwan, 27 aeronaves da Força Aérea Chinesa sobrevoaram o espaço aéreo da ilha e 22 deles cruzaram o Estreito de Taiwan, o limite da fronteira com o espaço aéreo da China. Na terça-feira, a China já havia enviado cerca de 30 aviões de guerra para sobrevoar o Estreito de Taiwan,
no mesmo momento em que uma aeronave dos Estados Unidos transportava Pelosi e sua comitiva. O governo de Taiwan também informou que a China faz um bloqueio aeronaval não oficial na região. Taiwan, inclusive, estaria negociando com o Japão e com as Filipinas rotas alternativas de avião para furar o suposto bloqueio chinês. Também nesta quarta-feira, Pequim anunciou sanções à ilha, como a suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca, além de paralisar as exportações de areia natural para Taiwan. A alfândega chinesa ainda suspendeu as exportações de 35 exportadores taiwaneses de biscoitos e doces. As represálias até agora têm sido vistas como simbólicas, um recado de Pequim ao governo de Taiwan do que pode estar por vir. Agora são 13 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. E para a gente entender os possíveis impactos desta visita que causou tensão entre Estados Unidos e China, a gente conversa agora com o Dr. Emerson Malheiro, que é advogado especialista em direito internacional. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Daniela e Patrícia e a todos os espectadores. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Doutor, por que Taiwan coloca a China e Estados Unidos em um pé de guerra? Essa situação acontece porque a China acredita piamente que Taiwan faz parte do seu território. E é claro que isso pode trazer graves consequências no cenário internacional em 3 diferentes gradações. Em uma primeira hipótese, temos o que já está acontecendo. Sanções econômicas que são caracterizadas por uma boicotagem da China em relação a Taiwan, impedindo o comércio de determinados produtos. E é claro, também há um embaraço diplomático nas relações entre os Estados Unidos e a China, piorando um pouco mais o cenário internacional nesse sentido. Em uma segunda situação, é possível que essa interrupção parcial econômica também se dirige aos Estados Unidos, com o impedimento da China de envio de alguns produtos para aquele mercado, em especial eletrônicos. E há uma terceira situação mais gravosa, que é uma ação militar da China contra os Estados Unidos. Doutor, é possível apontar os desdobramentos não intencionais que Nancy Pelosi pode ter causado com essa visita? Sem sombra de dúvida. Com a visita da parlamentar americana, o intuito foi demonstrar um apoio a Taiwan. E esse apoio visa trazer uma paz no cenário internacional. Mas, em contrapartida, o que se trouxe foi um problema no cenário das relações exteriores. Doutor, nessa semana, o chefe da ONU fez uma declaração aí que assusta. Ele chegou a dizer que a humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. Esse risco de fato existe? Ele pode ter sido potencializado agora? Como disse, em uma terceira situação, Patrícia, pode ter sido potencializado sim, por uma razão bastante simples. Apesar de ser uma hipótese mais remota, nada impede que a China venha a se insurgir militarmente contra os Estados Unidos. Porém, parece-me que antes dará alguns sinais, como esse primeiro em relação a Taiwan, tendo a gradação das 3 hipóteses que trouxe aqui. Doutor, como fica o presidente Joe Biden nesse contexto todo em um ano muito importante para ele politicamente? Daniela, essa é uma questão bastante importante, porque há uma separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E o presidente Joe Biden já se manifestou no sentido de que essa foi uma iniciativa do poder legislativo. No entanto, isso não afasta o poder executivo da situação. Afinal, os 3 poderes se dirigem a um Estado, qual seja os Estados Unidos da América. Portanto, isso pode trazer algumas consequências políticas para o presidente. Tá certo, nós conversamos com o doutor Emerson Malheiro, advogado especialista em direito internacional. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde. E veja a seguir. A Alemanha estuda a possibilidade de atender crise energética no país.
E ainda, brasileira de apenas 9 anos, eleita uma das 100 crianças prodígio do mundo, ela deve receber o prêmio internacional nas próximas semanas. Em instantes. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 1h20. Uma pesquisa revelou que as tentativas de golpes com o Pix aumentaram muito no primeiro semestre desse ano. Foram registradas mais de 800 mil tentativas de golpes, envolvendo aí a modalidade de pagamentos. O levantamento feito por uma empresa de cibersegurança, a PSafe, mostra que entre janeiro e junho deste ano foram registradas 844.821 tentativas de golpes envolvendo o Pix. No primeiro semestre do ano passado, foram 65.433 tentativas de golpe. Isso significa um aumento de 1.191%. A crescente popularidade do meio de pagamento no Brasil fez os cybercriminosos aproveitarem as oportunidades para aplicarem seus golpes. O número de transações por Pix cresceu 275% no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 8 bilhões de operações, contra 2 bilhões no mesmo período do ano passado. O resultado demonstra que as tentativas de golpe cresceram em ritmo mais elevado que a própria adesão à ferramenta do Banco Central. E para evitar os golpes, é importante ficar atento a algumas dicas. Ao fazer um Pix, cadastre a conta recebedora. Evite clicar em links para fazer uma transferência. E para receber, envie uma chave aleatória. Não use seu CPF com estranhos. Voltando aos destaques internacionais, a primeira carga de grãos ucranianos, liberada em meses, passou por inspeção e agora segue viagem rumo ao Líbano. O barco transporta o primeiro carregamento de grãos ucranianos liberado desde o início da invasão russa. A inspeção durou pouco menos de 1h30 e foi realizada por uma equipe de 20 agentes russos e ucranianos. O navio saiu em direção ao Bósforo para seguir viagem até o Líbano. O carregamento de 26 mil toneladas de milho partiu na manhã de segunda-feira do porto de Odessa e é o primeiro autorizado com base no acordo assinado em 22 de julho em Istambul entre Rússia e Ucrânia, com mediação da Turquia e apoio da ONU. O tratado permitiu a retomada do fornecimento aos mercados mundiais de cereais bloqueados desde o início da invasão, sob a supervisão internacional. A Ucrânia exporta praticamente metade do óleo de girassol utilizado no mercado internacional e é um dos principais fornecedores de cereais do mundo. A interrupção quase total das exportações levou à disparada dos preços a ponto de impedir as importações de alguns dos países mais pobres do mundo. Na Alemanha, em meio aos temores de uma crise energética, o país estuda possibilidades de atender a demanda. O governo, inclusive, chegou a ventilar a opção de prorrogar o uso das 3 usinas nucleares ainda ativas no país. Berlim planejava abandonar a produção de energia nuclear no final deste ano. Em relação ao fornecimento de energia na Alemanha, as 3 últimas usinas nucleares são relevantes só para a energia elétrica e somente parte dela. Mesmo assim, pode fazer sentido. A decisão sobre a ampliação da vida útil das usinas deve ser tomada na semana que vem, a depender do que considerarem os especialistas que analisam a situação no momento. As 3 usinas ainda em operação, na Baviera, na Baixa Saxônia e em Baden-Württemberg, contribuem atualmente com 6% da produção líquida de eletricidade na Alemanha. A questão da prorrogação divide a coalizão do governo. O Partido Verde está cético, enquanto os liberais do FDP são favoráveis e o Partido Social Democrata de Scholz está reservado até agora. A Agência Espacial Norte-Americana divulgou uma nova imagem capturada pelo telescópio espacial James Webb. Desta vez, o foco das câmeras de infravermelho do Observatório Espacial da NASA foi a galáxia Cartwell. Ela é um pouco diferente de outras galáxias já encontradas, principalmente por conta desse aspecto explosivo, resultado de um choque que aconteceu há bilhões de anos com outra galáxia.
De acordo com a NASA, o trabalho deve dar detalhes sobre a formação das estrelas e sobre o buraco negro ao centro dela. Segundo a agência, essa é uma visão rara, já que a galáxia está a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. E antes de encerrar, olha só que bacana. A brasileira Nicole Oliveira, de apenas 9 anos, foi eleita uma das 100 crianças prodígios do mundo e deve receber o prêmio internacional nas próximas semanas. Conhecida como a caçadora de asteroides, Nicole é apaixonada por astronomia e começou a estudar sobre o assunto aos 6 anos de idade. No currículo, a garota já lista conquistas como o tricampeonato da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, além da detecção de 7 asteroides em desafios de um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A cerimônia de entrega do prêmio da Iniciativa Global de Crianças Prodígios, na categoria Astronomia, será realizada em Dubai, no dia 20 de agosto. Pelas redes sociais, Nicole agradeceu o carinho de todos e disse estar muito empolgada para a viagem. Ela merece, não é mesmo? É a nossa caçadora de asteroides. Uma gracinha. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. É a 1h50. Até mais, uma ótima tarde.